Sou Elizabeth Ricini, eu sou professora da Universidade de Brasília, trabalho no Departamento de Nutrição. Eu também sou integrante da Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável e do Grupo Temático de Alimentação e Nutrição e Saúde Coletiva da Abrasco. O primeiro tema do conjunto de temas da Agenda da Aliança é como se fosse um guarda-chuva, né, de todas as ações que a Aliança desenvolve em temas específicos. Então essa questão da proteção, da promoção de todas as práticas e saberes relacionados à alimentação adequada e saudável é como se ele desse a alma de todas as nossas outras decisões e todas as nossas outras ações. Diz respeito a considerar a alimentação como resultado de processos sociais, políticos e econômicos, não só do presente, mas processos históricos de um povo, de uma comunidade, de uma família. Entender que a alimentação que nós temos hoje, ela é resultado de todos esses determinantes, que são determinantes sociais, econômicos, ambientais, mas também individuais. Então é nessa confluência desses temas e desses determinantes que a nossa alimentação no presente se expressa. E atualmente esses determinantes são determinantes muito poderosos, que interferem e alteram a nossa alimentação de uma maneira muito vigorosa. Talvez isso não tenha acontecido em nenhum outro momento da história. Se você pegar, por exemplo, a sua memória do que você come, do que você gosta, e mais do que isso, da maneira como você come, certamente você vai recuperar a sua história, né? A história da sua família, dos seus antecessores, etc. E isso acontecia, em termos da humanidade, de uma maneira muito lenta até, porque eram hábitos e práticas que eram testadas ao longo do tempo, que se mostravam adequados. Então, o tema 1 da Agenda da Aliança diz respeito a isso, a nós olharmos a alimentação enquanto expressão de um tempo, expressão de um povo, expressão da humanidade, e o quanto essas expressões colocam em risco não apenas a nossa saúde individual ou a nossa saúde coletiva, mas, na verdade, a sustentabilidade como um todo do planeta. Eu não sei se todo mundo está familiarizado com esse conceito de sindemia, que ele é um conceito relativamente novo. Ele veio à luz, vamos dizer assim, muito recentemente, e ele expressa a seguinte observação. Vivemos hoje no planeta 3 grandes epidemias ou pandemias, dependendo do referencial que você tem. Um é um problema crônico, histórico, desde que o mundo é mundo, que é a desnutrição, a fome, né? Um outro que é relativamente mais recente, dependendo do país, coisa de 50, 60 anos, alguns países um pouco mais, que é a questão do excesso de peso. E o outro são as mudanças climáticas. Esse conceito da sindemia global, ele analisou de que os sistemas alimentares estão na base, né? Estão na determinação mais original, tanto das mudanças climáticas, quanto da desnutrição, quanto da obesidade. E, portanto, nós precisamos alterar a forma como os sistemas alimentares hoje estão organizados para que a gente possa ter um efeito que ele chama de efeito triplo, né? Reduzir as mudanças climáticas e passar por um padrão de sustentabilidade nos sistemas alimentares, com isso ampliar a disponibilidade de alimentos saudáveis, e essa disponibilidade vai gerar tanto sustentabilidade ambiental quanto econômica e social e, portanto, aumentar a possibilidade de nós reduzirmos a prevalência de excesso de peso e também da desnutrição. Se nós queremos enfrentar uma agenda que é tão prioritária e tão urgente, não só para o Brasil, mas para o mundo, nós temos que alterar a forma como os sistemas alimentares se organizam hoje. O Brasil tem uma história muito importante nesse aspecto. Nós temos um processo social, um processo histórico que gerou o conceito de segurança alimentar e nutricional.
Se nós formos olhar esse conceito de segurança alimentar e nutricional, nós vamos ver que esses elementos acadêmicos que surgiram no conceito de sindemia, eles já estavam presentes no nosso conceito de segurança alimentar e nutricional, que é o quê? Ele mostra que essa situação que se chama de segurança alimentar e nutricional, ela é resultado de processos de produção, de processos de acesso à terra, de uso de recursos naturais, de uso do patrimônio, né, cultural, de conhecimento de como produzir de uma maneira que seja resiliente, adequada com a natureza, de processos ligados à nossa cultura alimentar, a processos de distribuição de alimentos, de comercialização, de preparação, de formas de consumo. O direito humano à alimentação adequada é um conceito importantíssimo no sentido dele inspirar a forma e dar os parâmetros, os princípios da forma como as políticas públicas devem se organizar. Os direitos humanos, em geral, eles têm alguns princípios, né? Entre eles, por exemplo, a prioridade aos mais vulneráveis, o princípio da participação ativa e informada, o princípio da transparência, o princípio de você investir o máximo possível naquele momento para que ele possa se realizar. E isso devem ser os princípios que orientam e inspiram políticas públicas. Mas o direito humano à alimentação adequada fala também de que as pessoas devem e têm o direito de estar livre da fome, tendo acesso à alimentação adequada e saudável. Então, a questão da cidadania, a questão da ética, a questão das pessoas poderem exercer o seu direito de manifestar as suas formas de comer da maneira mais coerente possível com as suas histórias, com a sua cultura, são partes intrínsecas do direito humano à alimentação adequada. A Aliança tem esse tema central de comer é um ato político. As nossas escolhas, elas são resultado de processos econômicos e políticos e sociais, e elas também podem incidir, elas também podem interferir na forma como essas coisas todas se organizam, né? Então é importante saber que a partir do momento em que você faz escolhas, e aí não apenas individuais, mas no momento em que a sociedade se movimenta para começar a fazer escolhas, por exemplo, de negar o uso, né, de se recusar a consumir produtos com essa taxa altíssima de agrotóxicos. O que isso gera? Isso tem que gerar um movimento político para que isso seja controlado, para que as pessoas saibam as consequências dessa escolha, as consequências para a sua saúde, para a saúde das crianças, para a saúde do planeta, e não a saúde só presente, mas a gente está comprometendo o nosso futuro. E isso que é fundamental. Se nós não começarmos a fazermos processos absolutamente de mudanças radicais na forma como a gente produz e consome os alimentos, nós vamos chegar no fim do caminho. E isso não é uma figura de linguagem. Quer dizer, o esgotamento dos recursos naturais é uma questão absolutamente óbvia. Há evidência sobre isso. E mais do que isso, a forma também como o sistema alimentar está organizado, ele gera uma tremenda concentração de poder político e de poder econômico. E, consequentemente, ele está gerando pobreza cada vez mais, exclusão, né? Não dá para pensar na sustentabilidade da humanidade com os graus de exclusão que nós temos hoje. O alimento, ele é a expressão, ele pode ser tanto a expressão dessa exclusão, mas ele também pode ser o caminho da inclusão. Isso não é uma questão só do Brasil, isso se expressa em inúmeros países, mas o Brasil tem um potencial incrível, incrível para escrever uma outra história. Porque nós temos inúmeras experiências que são extremamente bem-sucedidas, onde o processo de produção de alimentos, o processo de comercialização, a redução da distância entre o campo e a cidade são exemplares. Outro aspecto que é importante nesse primeiro tema da Agenda da Aliança é
Qual é o papel das práticas tradicionais, do patrimônio alimentar, e não o patrimônio alimentar só no sentido de como a comida, como o alimento é consumido e preparado, mas também nas práticas de produção. Então, é importante que nós enxerguemos e reconheçamos que, por exemplo, os povos indígenas, os povos e comunidades tradicionais, com suas práticas de produção de alimentos, de plantio, de colheita, de conservação, na verdade, eles estão prestando um enorme serviço ao planeta, um enorme serviço à humanidade, porque são eles responsáveis pela preservação da nossa biodiversidade, das nossas sementes, de toda a diversidade que uma única semente pode gerar em termos de alimentos, em termos de produtos. Isso está se perdendo. Quando a gente gera monotonia nos processos da natureza, você gera doença. E é por isso que nós somos tão dependentes dos insumos químicos, ou pelo menos se anuncia que nós somos dependentes, né? Então, o que é importante em relação aos povos e comunidades tradicionais e às populações indígenas? É o serviço que eles prestam para a biodiversidade, para a sustentabilidade do planeta. E isso não tem preço. E por isso que eles precisam ser fortalecidos, protegidos e colocados no lugar de honra que eles têm dentro da humanidade, que é a preservação da espécie, não só humana, mas todas as formas de vida que hoje existem. Comida de verdade é uma expressão popular, né, que está aí, está disponível, mas ele foi utilizado em 2015 em uma Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que tinha um lema que era comida de verdade no campo e na cidade, por soberania e direitos. Agora, como ela também é uma expressão muito forte, quase que imediatamente depois que isso foi anunciado, que a conferência aconteceu, que foi lançado um manifesto, que se chama Manifesto para a Sociedade Brasileira sobre Comida de Verdade, foi muito interessante perceber que começaram a ocorrer campanhas, por exemplo, publicitárias, de grandes anunciantes utilizando essa expressão, que é utilizada até hoje. É por isso que é tão importante que mais pessoas conheçam e se envolvam com esse tema para conseguir separar um pouco o joio do trigo, do que realmente nós estamos falando. E que a expressão comida de verdade, ela não diz respeito só ao indivíduo, mas também a tudo que está atrás, né, do prato, vamos dizer assim. A gente muitas vezes só olha o prato que está na nossa frente, se ele é bom ou não é bom para nós. Mas é importante olhar também esse prato por trás, né? Quais são todos os caminhos que ele percorreu e quais são as consequências, né, de cada uma desses passos que esse alimento percorreu até chegar até nós. Toda a agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, existem pelo menos 2 grandes objetivos que são explicitamente ligados com a questão da alimentação, a questão da erradicação da fome, a questão da agricultura familiar. Mas, na verdade, se nós olharmos todo o conjunto de objetivos, você vai ver que a alimentação adequada e saudável, ela está relacionada direta ou indiretamente, porque ela diz respeito à saúde dos povos e à saúde do planeta. O sistema alimentar e tudo que ele movimenta em termos econômicos e também em termos de poder político no mundo hoje são expressões muito importantes. Então, não é algo que você consegue mudar de uma hora para outra e também não consegue mudar com apenas uma decisão ou uma estratégia. Acho que na base disso tudo está a democratização dos processos decisórios, a sociedade civil que defende os interesses públicos, elas não só precisam, como elas têm o dever e o direito de estar nesses espaços decisórios. Para isso, a sociedade civil precisa ser apoiada, porque há um desequilíbrio de condições muito práticas de participação, há um desequilíbrio de acesso a esses espaços, então isso precisa ser garantido. O que faz isso, o que pode garantir isso, são os processos democráticos, é a democracia. Há também a necessidade da gente fazer uma popularização, uma divulgação, uma expansão da base social sobre esse tema
Então, esse tema, a alimentação precisa deixar de ser um problema e passar a ser uma solução. Ela é um tema cotidiano de todo mundo, é só a gente olhar a quantidade de programas de TV, de jornais, de revistas, de livros, de blogs, etc. Então ele é um tema que as pessoas se interessam, mais pessoas que trabalham com essa perspectiva do empoderamento, da geração de autonomia, da geração de uma visão crítica sobre a alimentação, precisam ocupar esses espaços para que mais pessoas sejam sensibilizadas com isso. E isso precisa ser um tema do cotidiano e isso precisa ser recolocado na agenda política do Brasil. Esse tema já foi agenda política do Brasil, ele não é mais, ele é negado, ele foi privatizado, ele está cada vez mais confiscado por interesses comerciais e ele precisa ser resgatado. O que vai fazer isso ser resgatado é um compromisso não apenas da sociedade civil, mas dos três poderes. Nesse momento, por exemplo, o legislativo é um espaço fundamental. Fundamental dele se reconhecer como um ator importante nisso e entrar de uma maneira mais qualificada e mais presente para defender essa agenda diante de tantas ameaças que ela vem sofrendo e diante de tantos sequestros, como foi falado, que ela também vem sofrendo. Acho que o cidadão comum, primeiro, ele tem que se compreender não como um cidadão comum, mas como um cidadão. Ele tem que se enxergar não como apenas uma pessoa, mas como mais uma pessoa. E ele tem que se envolver nessa agenda de uma maneira política. Ele tem que se envolver nessa agenda enxergando que ele tem capacidade de mudança, não com a sua atitude individual, mas com a sua atitude coletiva. E perceber que os problemas que nós temos hoje, né, no Brasil, no mundo, a respeito da alimentação, seja a fome, seja o excesso de peso, seja uma carência por qualquer outro nutriente, eles são resultado não das circunstâncias individuais, né, da pessoa que sofre aquele problema, mas é resultado do processo que a sociedade gerou. Então, consequentemente, a gente precisa gerar também processos sociais para mudar a situação.